Oi pessoal, a gente agora vai para um novo vídeo conjunto entre o Botanicamente Falando e o Bioquimicamente Falando. Eu vou começar aqui, depois a professora Patrícia Paiva e o professor Tiago Napoleão vão apresentar as informações referentes aí ao que a gente vai tratar. Então o tema de hoje é a família Anacardiaceae, que é uma família de plantas muito importante da flora brasileira. Tem diversas espécies nativas, mas especialmente importante porque tem várias espécies que são economicamente utilizadas em pequena e larga escala. O exemplo mais comum da família Anacardiaceae é o caju. O caju a gente utiliza aquela polpa carnosa, que na verdade trata-se de um pseudofruto, que será o tema de um outro vídeo, e a castanha, que trata-se da semente do fruto. Então, esses são os elementos mais utilizados economicamente da família Anacardiaceae. Porém, localmente, tem diversos outros frutos que são utilizados na alimentação, como umbu, cajá, siriguela, cajarana. São espécies amplamente comercializadas, especialmente aqui na região Nordeste. Dentro da família Anacardiaceae são muito comuns os taninos. São compostos secundários que causam aquele travo na garganta quando a gente come e também podem até fazer com que a roupa manche. Todo mundo tem medo de comer caju, porque se espirrar aquela aguinha do caju, né, da parte carnosa do caju, que é o pseudofruto, ela mancha a roupa. Bem, dentro da família Anacardiaceae, a gente tem várias outras espécies, mas tem duas espécies que são objeto de estudo bioquímicos pelos professores Patrícia e Tiago. Essas duas espécies são chamadas de aroeira. A aroeira a gente usa várias coisas, inclusive a casca, para fazer chás e vários ungüentos que são utilizados com a casca da aroeira. A aroeira da praia é do gênero Esquinus, e também conhecida como pimenta rosa. É muito comum nas áreas de restinga e também utilizada na arborização urbana. No campus da UFPE, por exemplo, a gente tem alguns pés de aroeira da praia, que é do gênero Esquinus, ou também conhecida como pimenta rosa. Uma sugestão que eu dou de uso da pimenta rosa, além de usar na comida, fica muito boa nas carnes, mas também você pode fazer um gin tônica e colocar algumas pimentas rosas, que fica delicioso. A outra espécie de aroeira é chamada de aroeira do sertão ou aroeira da caatinga. É um gênero completamente diferente do esquinus, ou seja, tem o mesmo nome popular ou nome popular muito parecido, mas pertence a gêneros diferentes na mesma família. Miracrodru é o gênero da aroeira da caatinga. É uma planta, inclusive, que está listada dentre as espécies ameaçadas de extinção. Ambas da família Anacardiaceae e com inúmeros potenciais, de utilização dos compostos químicos. Eu vou chamar aqui então agora a professora Patrícia e o professor Tiago, que vão conversar com a gente mais um pouco sobre as pesquisas que eles fazem com essas duas espécies de Anacardiaceae. Vamos lá, Patrícia, pode falar. Olá a todos. Então eu vou falar da aroeira do sertão, um dos estudos que nós realizamos com essa planta. Então investigamos o porquê da madeira da aroeira ser tão resistente à degradação por cupim. Então estudamos contra as duas castas, as castas dos operários e dos soldados. Então avaliamos duas preparações, uma lectina, que foi uma proteína que foi isolada dessa madeira, e vimos que ela realmente promoveu a mortalidade das duas castas. E essa mortalidade, ela foi decorrente de interferência nos processos de digestão e absorção de nutrientes. E também mostramos, super interessante, que essa lectina, ela matou os simbiontes dos cupins, aqueles organismos que estão ali e que produzem celulases, que são enzimas que degradam os alimentos que contêm celulose, como papel e madeira. Também mostramos que outros compostos também faziam parte dessa arma que a madeira tem contra os cupins, que são os metabólitos secundários. Nós mostramos que esses metabólitos, eles não promoveram a mortalidade das duas castas, mas eles apresentaram atividade repelente. Super interessante esse estudo, quando os cupins encontravam o papel de filtro embebido com os metabólitos secundários, eles automaticamente começavam a fechar os túneis. E esse é um comportamento que eles têm, que fazem para evitar o contato com compostos que eles acham que não vai ser bom para eles.
Então, pessoal, continuando a falar da aroeira do sertão, que é a Miracrodrua urudeúva, a gente lá no laboratório também isolou lectinas da entrecasca, do caule e das folhas dessa planta. E todas as 3 lectinas, tanto a da madeira, quanto a da casca, quanto a das folhas, né, elas têm atividade larvicida contra o Aedes aegypti e também atividade ovicida contra esse mesmo mosquito. E nossos trabalhos mostraram, né, que essas lectinas atuam ao nível intestinal também das larvas do Aedes, causando vários distúrbios, né, que impedem tanto a passagem entre os estágios larvais como causam a morte dessas larvas. E em relação aos ovos, né, a gente mostra também que essas lectinas são capazes de formar uma cobertura, um agregado sobre esses ovos e também de penetrar dentro deles, causando a morte do embrião. Já em relação a outra aroeira, a aroeira da praia, que é a Esquinus, né, Terebintifolia ou Terebitifolius, a gente também isolou uma lectina das folhas dessa planta. E essa lectina ela tem atividade antimicrobiana, atividade tanto antibacteriana quanto antifúngica. Ela tem atividade imunomoduladora, que a gente já falou sobre esse tipo de atividade, né, lá no primeiro vídeo. E ela também tem atividade antitumoral, né? Então foi feito, né, estudos em vivo onde mostraram que essa lectina era capaz, né, de inibir o crescimento de um modelo de tumor que é o sarcoma 180. Que eu vou colocar até umas imagens agora para vocês darem uma olhada. Então aqui vocês estão vendo o tumor no grupo controle, que é aquele portador do tumor, mas que não foi tratado com a lectina. E o tumor também nos animais que foram tratados 7 dias, todo dia, né, com uma dose da lectina. Foram avaliadas 2 doses de 1 e 5 mg por quilo. E essa atividade antitumoral da lectina ela foi atribuída a uma ação citotóxica por induzir a apoptose das células tumorais e a um efeito anti-angiogênico, porque houve uma redução, né, da malha vascular que se formou ao redor desse tumor. E falando das outras plantas também da família Anacardiaceae, a gente também tem uma lectina isolada das folhas do caju, que Marcos falou lá no primeiro vídeo. E nós também trabalhamos com o umbu, né, a Spondias tuberosa, não isolando uma lectina, né? A gente tem um trabalho em andamento de isolamento de lectina, mas a gente já trabalhou com o extrato orgânico das folhas e viu que tem atividade anticândida e atividade anticriptococcus, né? Que são 2 leveduras extremamente importantes do ponto de vista da micologia médica. É isso então, gente. Então a gente volta depois, né, para mais um vídeo, mais crossovers com o Botanicamente Falando, e fiquem em casa.